que Deus preparou para cada um quando chega do outro lado. Atravessa esse deserto da vida e chega do outro lado. Inteiro. Bom, aí, no Jó 3:1, capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois disso, abriu Jó sua boca e amaldiçoou seu dia. Ó, começou aí, depois que os 3 amigos vieram, ficaram ali, só olhando com cara de urubu. Urubu esperando a carniça morrer. Foi assim que eles ficaram. O urubu, quando tem um animal já agonizando num lugar quase morrendo, eles ficam ali só olhando. Assim que aconteceu com os amigos dele. Misericórdia. Carniceiros escarnecendo. E Jó falando disso, versículo 2. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Então ele já falou assim, pô, se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando por esse problema. Misericórdia, Senhor. Ele não praguejou contra Deus, mas ele falou assim, ó, por que eu nasci? Vou passar por tudo isso? Tem hora, nós vemos aqui que Jó não era perfeito. Tem hora que a dor é tanta, tem a dor é tanta, que você perde até o senso, a noção das coisas que estão ao seu redor, ou que já aconteceram com você. Sofrimento de Jó. Por conseguinte, Jó queixou-se das suas desigualdades da vida mais tarde. Deus concordou com ele. Nem tudo nesta vida é justo e reto. É verdade. Nem tudo nessa vida que nós vemos diante dos nossos olhos é justo e correto. Quanta injustiça acontece. E para Jó, aquilo estava sendo uma injustiça. Para Jó, que era reto, aquilo não estava sendo reto diante dos olhos dele. Não estava se encaixando com o que ele vivia, com o que ele era, com Deus. Não estava tendo sincronismo. Mal sabia Jó que aquilo era uma prova para aprová-lo. Mal sabia o que está acontecendo na sua vida. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, confia, permaneça. Fique firme, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Foi assim que o Josué ouviu de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas guarda a tua boca no livro da lei. Mantenha a sua boca no livro da lei. Amém? Não se desvie. Nem sofrimento, nem dor, nem perda, nem derrota. Permaneça ali. Permaneça que Deus tem uma promessa muito grande, tem uma bênção muito grande no final. Diga glória a Deus. Os 3 amigos de Jó, entretanto, estavam convictos que Deus estava punindo Jó por causa de algum pecado oculto. Oh, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Quantos dentro da igreja, se alguém está passando por uma luta, ou por uma prova, ou por um vale, ou por um deserto, já pensam logo, imagina, às vezes nem fala, mas pensa, né? Alguns chegam até a falar, vem cá, tem algum pecado aí, vê o que você está fazendo, hein? Vê o que você está falando, hein? Talvez você está pecando em alguma coisa, não está nem percebendo, hein? Jó não estava. Aquilo era uma prova que Deus fez Jó passar. O que você está passando, o que eu passo, meu irmão. Ah, Senhor. Tu só pode provar a quem tu conhece, Senhor. Sempre aqueles que são provados por Deus é quem Deus conhece. Para dar a maior vitória. Amém? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Os amigos dele falam, olha, você está pecando, vê aí o que está acontecendo com você,
Tem alguma coisa errada aí, cara. Vê onde você falhou com Deus, vê o que você pecou contra Deus, faz um balanço aí, o que você fez, na sua casa, com seus filhos, em quem você deu volta em alguém, para perder dinheiro. Vê aí com quem você conversou e com quem você falou alguma coisa e que trouxe maldição para sua casa, você perdeu o filho e agora está até raspando a pele com um caco de telha. E aí, Jó? Tem pecado aí, hein? Tem pecado aí. Jó discordou veementemente e dizia que ele era justo. Não pequei, não. Eu estou justificado diante de Deus. Posteriormente, Deus também confirmou isso. Todavia, durante a sua experiência de perda e sofrimento, Jó vinha gradativamente guardando um rancor contra Deus. Com certa frequência, isso tem acontecido com pessoas envolvidas em alguma calamidade inexplicável. A pessoa vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo. Não, eu estou fiel a Deus, estou fiel a Deus. Mas chega uma hora que ele não aguenta mais. Aí já começa a vacilar e a sair do trilho. Deus! Por quê? Por quê? Por quê? Será que Deus deve explicação a alguém que ele faz? Deus tem que dar explicação. Ele deu explicação a Moisés quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, porque Moisés era o quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Íntimo de Deus. Teve um tempo aqui que Jó ficou procurando onde era o tribunal de Deus para que ele marcasse uma audiência com Deus para saber tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Tudo aquilo que tinha acontecido que ele já estava vendo que era injusto com ele. Deus estava sendo injusto com ele. Ele queria marcar uma audiência no tribunal. Quisera eu saber onde eu marco uma audiência no tribunal de Deus para marcar uma audiência com ele, para colocar as minhas queixas, as minhas indignações. Deus não te deve explicação nenhuma, meu irmão. Deus não me deve explicação nenhuma, Ele faz o que Ele quiser, Ele é soberano. Nós temos que perguntar, não é por quê? Para que Deus isso está acontecendo na minha vida? Para que Deus isso está acontecendo na minha vida? Se Ele quiser, Ele pode até te responder para você crescer, para você amadurecer, para você deixar de mimimi, para você deixar de reclamar. Eu não gosto de murmuradores. Eu não tenho filhos murmuradores. Eu tenho filhos obedientes. Diga, misericórdia, fala comigo, Senhor, fala. Fala que o teu servo ouve, fala. Tem gente que reclama de coisinhas mínimas, pequenas, ínfimas. Quando tem gente passando por dores maiores, não está sofrendo, está dando glória a Deus. Para de murmurar, meu irmão. Para de murmurar, minha irmã. Você tem muita coisa. Se você olhar para as coisas que você tem ao seu redor, se você olhar para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, você não tem nenhuma condição de murmurar por uma coisinha à toa que está acontecendo, em que você começa a murmurar sem ter motivo, sem ter razão. Para de murmurar. Fala para você mesmo. Antônio, para de murmurar. Pela bênção que não chegou, pela oração que não foi respondida, para de murmurar. Por aquela causa que você ainda não venceu, para de murmurar. Quanto mais nós murmuramos, mais as nossas bênçãos são atrasadas. É como se fosse
voltar para o final da fila. E a misericórdia, Senhor. Não murmura a boca. Melhor ficar de boca fechada do que falar coisas que não vai ser bom para nós. Não vai agradar a Deus. Eliú percebeu que Jó estava muito obcecado com a sua inocência. Em Jó 33, 8 e 9. Jó 33, 8 e 9, misericórdia, Senhor. Eliú, um amigo dele, falou para ele: Jó, você está muito obcecado em dizer que você é inocente. Todo inocente grita, né? Eu sou inocente, eu sou inocente. Jó 38, 8 e 9 diz assim. 38, 8 e 9 diz assim. Ou, vamos chegar aqui perto, vou eliminar. 38, 9, 8 e 9. Hoje quem encerrou o mar, a letra aqui está meia, 38, 9, vamos lá, 38, 9, essa aqui é boa. Jó 38, 9 diz assim, oh, glória a Deus, Deus é bom, né? Deus é poderoso, Ele fala e no fundo do nosso coração, Ele fala para nos corrigir, para nos ensinar. Quanto mais que Deus nos ama, mais Ele quer nos ensinar. 38, 9 diz assim. Ai, meu Deus. Aí eu aqui, peraí. 38, 9. 38, 8. 38, 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. Ou seja, o que esse Eliú está falando aqui, amigo? E o 11 diz assim, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ele está falando do mar, que ele colocava limite no mar, colocava cor nas nuvens, e uma série de coisas. Deus é tão poderoso, que Ele dá nome às estrelas, Ele dá limite ao mar, Ele separa a terra do mar, da água. E quem somos nós para falar com Deus e falar que Deus estava sendo injusto? Então, meu irmão, minha irmã, isso é uma lição para nós, como nós erramos quando questionamos a Deus aquilo que está acontecendo na nossa vida. Quando nós questionamos a Deus por que certas coisas estão acontecendo, não é porque, é para quê? É para te ensinar, filho meu. Ele fala assim, eu estou te ensinando, eu estou te forjando, eu estou te moldando, eu estou te capacitando para que você possa conhecer coisas maiores, viver coisas maiores. Diga glória a Deus. A reclamação de Jó, a principal reclamação, Jó começou a reclamar, depois de um limite. Todo mundo tem um limite, né? Mesmo o mais fiel, o homem lá que tem mais fé, como Jó, ele começou a derrapar. Derrapar na curva. E a reclamação principal de Jó era que Deus não estava dando atenção e que não estava reconhecendo devidamente a sua justiça. Ou seja, a prova, ele não estava enxergando que ele estava passando por uma prova, ele não estava entendendo que ele estava passando por uma prova. Meu irmão,
Tem horas que você não entende o que Deus está fazendo, mas Ele está ciente do que está fazendo, Ele está completamente no controle do que está fazendo, e nós pensamos que Deus não está vendo a nossa justiça. Eu sou cristão, eu sou do meu dízimo, eu vou ao culto, eu oro. E por que está acontecendo na minha casa, no meu casamento, com a minha família, com meu filho, com a minha filha, nas minhas finanças, na minha saúde? Por que, Senhor? Mais uma vez, não é por quê, meu irmão. Não é por quê, minha irmã. É para que, Senhor? Eu estou vivendo esse momento. Para que eu estou aprendendo essa lição? Para que estou recebendo esse ensinamento de Ti? Porque tem muita gente que olha para uma situação e vê só como um problema. E vê só como um problema. E aquilo não é problema, é uma lição, é uma escola, é um ensinamento, um aprendizado que nós passamos na escola de Deus. E agora, vai reclamar? Preste bem atenção. Aquilo que você enxerga como problema, não é problema. É uma lição, aprendizado, ensinamento, passando pelo fogo, passando pelo deserto, passando pelo vale. É prova. Deus está te provando, Deus está te forjando, te colocando num lugar chamado cadinho, aonde se derrete o ouro. É um recipiente que se coloca ali, uma especinha de ouro e vem com fogo, derrete tudo, vira uma placa só. O que não é ouro vai ser queimado e arrancado. Amém? Amém, meu irmão? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Deus está falando com você, está falando comigo também. Está falando comigo também, forte. Diga glória a Deus. Deus desafia Jó, sugerindo que ele tente domar uma criatura do mar, um grande animal, que foi feito para nunca ter medo. Ah, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Poderás tu tirar o anzol do Leviatã ou apartar-lhe a língua como uma corda? Poderás meter-lhe uma corda de junco no nariz ou com um gancho furar a sua queixada? Deus tem hora que fala de uma forma com a gente que fica assim, que Deus está falando comigo desse jeito? O que é que Ele quer dizer com isso? Peça ao Espírito Santo para te revelar, meu irmão. Quer a resposta para aquilo que a Bíblia diz? Para aquilo que Deus fala com você na palavra? Ore, peça ao Espírito Santo para te revelar que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele continua nos ensinando no lugar de Jesus. Ele vai te revelar. Seja em sonhos, seja na palavra, seja da forma que Ele sabe que vai falar com você e que você vai entender. Diga glória a Deus. A história de Jó foi registrada minuciosamente para que possamos aprender que é loucura nos superestimarmos, supervalorizarmos as nossas situações que vivemos, que temos. A soberba precede a destruição, a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito que com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 18 e 19. Provérbios capítulo 16, versículo 19. Número 16, 18 e 19. A experiência de Jó. O que essa experiência de Jó está falando com você? Podem explicar por que as pessoas justas passam por situações desanimadoras e traumáticas e são tentadas
a ressentir com Deus por ele não vir e ajudá-los rápido, ou deixa sofrendo tanto tempo. Tem pessoas que passam tempo sofrendo e Deus não vem. Será que você está murmurando? Será porque a prova dele é grande e a bênção é maior ainda? Como Jó, nós também podemos falhar em entender que Deus vê muito além do que conseguimos ver. Amém? Vamos orar. Eu tenho certeza que esse livro de Jó, quando você lê, com mais profundidade, devagar, para entender que Deus pode todas as coisas em nossas vidas. E em tudo temos que dar glória a Deus, e em tudo temos que falar amém, Senhor. Ah, não, pastor, não vou falar amém, não. Para as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida, amém? Deus tem um propósito para tudo, meu irmão. Deus tem um propósito para tudo, minha irmã. Você que não está enxergando para que Deus está fazendo ou deixando acontecer certas coisas na sua vida. Para quê, Senhor? Pergunta a Ele para quê. Pergunta ao Espírito Santo para quê. Ele vai te revelar. Quando nós buscamos a Deus, Ele vai se mostrar, vai se revelar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, crendo que a Tua palavra é fiel, que a Tua palavra não volta vazia, que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é ensinamento, é conhecimento, é verdade, é justiça, é vida em abundância e vida eterna. Para isso nós temos, tu enviaste também a Tua palavra como um manual, Senhor, em que nós temos que aprender, viver, praticar verdadeiramente, para vermos a glória de Deus na nossa vida, para vermos os propósitos de Deus, de tudo aquilo que acontece em nossas vidas, porque Deus tem um propósito para tudo. Deus faz do jeito que Ele quer e opera nas formas que Ele quer, com o poder dEle que é soberano, para nos ensinar, nos capacitar e nos levar para a glória um dia. E nos chamar de filho amado que te comprais. Senhor, ajuda aqueles que não estão entendendo a Tua palavra. Ajuda aqueles que estão precisando da revelação da Tua palavra, do entendimento da Tua palavra, para praticar mais a Tua palavra e viver, Pai, o melhor que está preparado para Deus aqui ainda na terra dos viventes. Tudo para a glória do Teu nome e do Teu reino, que Tu és o Senhor dos senhores, o general do nosso exército, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, ajuda os Teus filhos, as Tuas filhas, a conhecerem mais os Teus planos, os Teus projetos, a passarem mais pelas provas e serem aprovados por Ti, Senhor, aprovados, e receber um galardão. Para finalizar, no versículo capítulo 42 de Jó, o último estado de Jó, depois de Jó ter passado por tudo isso, e passado pela prova, sido aprovado, mesmo trazendo algumas situações difíceis para Deus, o porquê que Deus estava fazendo, e quando ele tinha que perguntar para que Deus estava fazendo aquilo, ele viu a glória de Deus operando. Ele viu os propósitos de Deus sendo cumpridos, porque nenhum plano de Deus será frustrado. Amém? Aí, aqui diz assim, Jó capítulo 42, versículo 1. Último capítulo do livro de Jó, final de Jó. O que aconteceu com Jó depois de ter passado 9 meses nessa tribulação. Jó 42, 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, nenhum dos teus planos serão frustrados.
Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia, ou seja, coisas que não entendia. Ele, tendo intimidade com Deus, conhecendo a Deus, servindo a Deus, teve certas coisas que aconteceram na vida dele que ele não entendia. Coisas que para ele eram inescrutáveis e que ele não entendia. Em versículo 4 diz assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e tu me pergunta, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora me veem os teus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Ou seja, já começou a se humilhar. Já começou a reconhecer que ele ainda precisava aprender muito. Entender muito mais de Deus, conhecer mais os planos de Deus, conhecer mais a vontade de Deus. Ele já pensava que ele conhecia tudo. Tem muita gente que está assim na igreja ainda. Acha que já sabe de tudo. Ah, já ouviu essa palavra. Ah, já... Não conhece nada. Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, paz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, e como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, já falou que Jó tinha que orar pelos amigos que estavam chamando ele de pecador, acusando ele como inquiridor. Então, Deus falou, olha, faça um sacrifício e pede para Jó orar por você, porque aí eu vou ouvir a oração dele. Eu vou perdoar os pecados de vocês. Versículo 9. Então foram Onifaz, Tenamita, Gilad, Suíta, e Zopó na Amatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Ou seja, ouviu a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha, nós temos que orar mais pelos nossos amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha antes de possuir. Então vieram todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos de antes conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, ou seja, teve mais 10 filhos. Ué, mas não era tudo em dobro? Não era tudo em dobro que o Senhor disse que ele tinha tudo em dobro? Só que os primeiros 10 filhos dele já estavam na glória, porque eles serviam a Deus também. Estavam justificados para Deus. Ele já tinha 10 filhos na glória e depois teve mais 10 depois de todo esse dilema, esse sofrimento que já passou. Também teve o dobro dos filhos. Só que 10 já tinham ido para a glória, estavam lá na glória, 10 filhos. E 10 estavam aqui na terra, que eram a nova safra que já fez. Agora, por que aconteceu? Que nada aconteceu com aquela mulher? Bom, a Bíblia fala sobre com sofrimentos terá dores de parto. Né? A esposa de Jó teve mais 10 filhos. 10, praticamente arredondando, 10 anos esperando neném. Esperando mais um filho, esperando mais um filho, mais um filho. E naquela época não tinha cesariana não, era tudo parto normal. Ou seja, cada um tem aquilo que a boca fala.
Misericórdia, né? Misericórdia. A mulher se salvou, não foi morta. Mas pelo que ela falou, ela ficou viva para ver a glória de Deus. Para viver a glória de Deus, para receber também mais 10 filhos. Em geral, os 10 filhos, e nascer os 10 filhos com dores de parto. Minha irmã, vigia a sua boca. Vigia a boca. Porque o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai pela boca. Porque a mulher falou. Ainda continua sendo fiel a esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu falo, mulher, tu fala como louca. Fala como louca. Deus nos deu o melhor e agora você vem achando que pode falar isso. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. O que nós falamos é palavra de poder. Sai da nossa boca é palavra rema, palavra de poder. Palavra que pode nos abençoar e palavra que pode também nos amaldiçoar. E a misericórdia. Misericórdia. É difícil, né? Entender isso. É muito difícil entender isso, mas é o que acontece na vida da pessoa que não vigia. Não vigia aquilo que fala. Amém? Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Deus sabe muito bem o que faz. Nós é que precisamos entender por quê, para que a gente está fazendo certas coisas na nossa vida. Porque se não vigiarmos, quando abrimos a boca, coisas ruins podem nos vir. Né? Podem acontecer na nossa vida. Porque Deus é um Deus abençoador por excelência. É um Deus abençoador. Pai, o Pai sempre abençoa os seus filhos. O Pai sempre abençoa os seus filhos. Agora, e nós? Geralmente os filhos são rebeldes, né? Eles são rebeldes. E aí acontecem coisas que de repente nós não sabemos. Vamos orar, agora vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora pedindo que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia abençoe, Pai, a cada um que ouviu essa palavra, a cada um que recebeu essa palavra no seu coração, como ensinamento, como lição, como aprendizado, e saber como o Senhor faz os propósitos de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, as misericórdias do Senhor estejam sobre cada um de nós, hoje e sempre, para sempre. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.